meta glicêmica ao deitar, né? Muitas mamães, muitas famílias têm muito receio nesse momento, nesse horário, nessa glicemia, com medo da hipoglicemia durante a madrugada, né? E eu falo que se tá muito bem organizado, se o monitoramento está sendo feito de uma forma efetiva, não precisa se preocupar porque a coisa caminha bem, flui muito bem. Então o que não pode é ir dormir com uma glicemia muito baixa sem ter feito uma refeição, né? Aí isso vai ser um problema, porque a gente não vai ter esse tempo, né? Não existiu uma refeição aqui. E aí já tá com a glicemia baixa, a tendência é que ela baixe mais, né? E aí sim o risco de uma hipoglicemia na madrugada fica evidente. Agora, se fez uma refeição, a refeição estava equilibrada, mediu a glicemia, estava uma glicemia dentro da meta. E qual é a meta aí para criançada, gente? Ó, para adulto, meta ao deitar é de 90 a 150. Para criança, não muda, entre 90 e 150. Para quem que vai mudar? Vamos lá, vai mudar para aquele idoso que está comprometido, que aí pode ser de 100 a 180. Então, quer dizer, já é uma glicemia que considera um comprometimento. Então, para a criançada, vamos lá, gravem bem isso, de 90 a 150 é uma boa glicemia para ir dormir e não vai comprometer. E é claro que existe a necessidade daquele monitoramento lá na madrugada, para ver se tá alvo, para ver se tá boa a glicemia, né? E como que eu vou saber se tá boa lá na madrugada? Entre 70 e 130 é uma boa glicemia. Ah, Nutri, mas se der 70, eu realmente, se der 70, você mãe, vai lá, olha quanto tem ainda de insulina ativa, né? Como foi a refeição no dia anterior, ali na noite, né? Como que foi essa distribuição? A criança tá bem, né? E vai monitorando. Se precisar fazer uma micro refeição, eu diria, ali na madrugada, não tem problema algum, né? Mas é importante que tenha esse monitoramento, tá? E que a glicemia, por exemplo, glicemia de 90, de 120, tá longe de ser uma hipoglicemia. Pode ficar tranquila, vai passar a madrugada, vai passar a noite e vai conseguir ter uma glicemia de jejum aí dentro do alvo, que vai girar aí em torno de 70, 130 também. Então vejam que é uma coerência, né? A glicemia ela vai caminhar aí durante a madrugada coerente com o que foi no dia anterior. Então, são detalhes importantes para a gente acompanhar e para a gente ficar seguro nesse sentido, tá? E não precisa alterar, mudar rotina, nada disso. É só a gente organizar as refeições no final do dia e o monitoramento que precisa ser feito. E, pessoal, uma coisa legal também para a gente acompanhar aqui nesse caso, caso aconteçam aí oscilações muito fora do padrão, né? Eu tenho até um videozinho que eu gravei alguns meses atrás que fala sobre o alvorecer e fala sobre Somoji, tá? Então são duas coisas que podem acontecer aí na madrugada, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês observarem também nesses vídeos, para auxiliar vocês também caso ocorra alguma dessas alterações, que aí, gente, são alterações diferentes desse padrão que a gente está falando, desse padrão que a gente está conversando, né? E a gente precisa, de fato, pensar nesse equilíbrio, né, gente? Nessa atenção como um todo com relação ao nosso acompanhamento, ao nosso autocuidado, o que a gente pode ter de melhor para conseguir conduzir ainda melhor o nosso diabetes. São todos encaminhamentos que a gente precisa fazer na nossa rotina
para a gente entender e dominar cada vez mais o diabetes, né? São situações que a gente precisa ter uma atenção diferenciada, porque sim, gente, existem alguns contextos que a gente pode até pensar numa meta glicêmica mais baixa. Fala assim, nossa, mas eu acho ainda uma glicada de 7 tão alto. Eu tenho certeza que algumas mãezinhas pensaram nesse sentido aí, né? Eu acho uma meta, eu acho alta, porque vai ficar ainda uma glicemia alta, né? Mas assim, a gente precisa ter atenção que existem algumas situações em que a gente pode sim organizar o dia aí da criançada para, por exemplo, ter uma meta de uma glicada de 6,5, por exemplo, né? E isso é possível, a gente só precisa acompanhar, ver como que tá a estabilidade, não pode aumentar o risco de hipoglicemia, né? A gente precisa organizar o dia nesse sentido. Muitas vezes, quando se decide fazer uma meta de glicada mais baixa, a gente precisa aumentar o uso de insulina, né? Aumentar a atividade física da criançada. Então a gente precisa organizar a rotina de uma outra forma. É possível? Super possível, mas o monitoramento ele precisa ser mais efetivo, né? E precisa ter sempre em mente essa questão de não comprometer a qualidade de vida. Não adianta nada eu querer ter uma meta glicêmica baixa e ficar fazendo restrição alimentar, e isso vai comprometer o desenvolvimento, vai comprometer o crescimento do teu filho, da tua filha. Porque para crescer, para se desenvolver, as células precisam de energia. E a energia vem da onde? Vem da glicose. A glicose vai chegar até esses tecidos que vão se desenvolver de que forma? Com o uso da insulina. É a insulina que leva a glicose para dentro das células. Então, não precisamos ter medo disso, né? A gente tem que ter um monitoramento efetivo, mas a gente não precisa ter medo disso. Eu vejo muitas mamães, eu não queria que ele usasse tanta insulina, queria que ele usasse menos. A gente precisa pensar que as crianças estão em pleno desenvolvimento, estão crescendo, né, intelectualmente, estão crescendo em estatura e peso, e isso vai precisar de energia. E essa energia precisa chegar dentro das células. Então, vai aumentar. E você não precisa se assustar, mãe. Vai ter alteração, vai mudar. Às vezes fica uma sensibilidade ali ao carboidrato bem baixa, né? 8, 12 gramas por unidade de insulina, mas depois passa, estabiliza.